Olá, bom dia, tudo bem? Que Deus os abençoe. Nós iniciamos hoje a 7ª aula da Escola Bíblica Discipuladora no curso Bases da Fé Cristã. O tema de hoje é os anjos. A aula seria o que são os anjos, Satanás e demônios, mas devido aí à complexidade do tema e para facilitar a aprendizagem também de todos vocês, eu achei melhor estar dividindo essa aula em 2 aulas. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos, né? Algo bem introdutório. E na semana que vem nós falaremos a respeito dos demônios e de Satanás. O objetivo da aula de hoje basicamente é apresentar biblicamente o que são os anjos, né? Assim, a crença na existência de seres espirituais, de seres angelicais, sejam eles bons ou ruins, não é algo novo. O professor Franklin Ferreira diz na Teologia Sistemática, que ele escreveu junto com Alan Might, que as mitologias e religiões antigas acreditavam também na existência de seres espirituais. Eles acreditavam na existência de anjos, e que seriam aqueles que promovem o bem. E também acreditavam na existência de demônios, que seriam os espíritos maus. Devido ao tamanho e importância do tema, que nem eu falei antes, nós dividimos em 2 partes a aula. Hoje nós vamos falar sobre os anjos e semana que vem sobre os demônios. Hoje veremos o que são os anjos de acordo com a Bíblia e o que eles fazem. Veremos que eles estão a serviço de Deus e também dos servos de Deus. Bom, a primeira pergunta que nós podemos fazer é o que são os anjos? Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia que anjo é aquilo que faz, não aquilo que é. Porque os anjos são espíritos, ele dizia. Mas o que faz com que esses espíritos sejam anjos é a sua função. A função de serem servos de Deus, mensageiros de Deus. Os anjos são seres espirituais criados por Deus, mas eles não possuem corpo, como eu e você. Eles são muito parecidos com o homem porque eles também possuem uma moral e inteligência. Isso nós vemos quando eles se comunicam com pessoas, como vemos na Bíblia. Nós lemos lá em Mateus capítulo 28, verso 5, onde o anjo conversa com as mulheres que vão ao túmulo de Jesus. Aqueles anjos são capazes também de fazer julgamento sobre determinada situação, assim como nós também somos, né? Os anjos também sabem fazer distinção do certo, do errado, como o ser humano também é capaz de fazer. E eles também são capazes de tomar decisões. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Eu quero destacar o fato dos anjos terem pecado. Entre outras coisas, pecar exige uma decisão do pecador. Mesmo que ele esteja inclinado ao pecado, como nós estamos vendo na série em Romanos, em última análise, é ele quem aperta o gatilho, é o indivíduo. Assim como os homens, os anjos também podem pecar, e inclusive alguns deles pecaram. Assim como os homens, os anjos também nem sempre existiram, mas foram criados por Deus. A palavra de Deus em Neemias capítulo 9, verso 6 diz assim: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Ou seja, assim como o homem, os anjos, os espíritos, sejam anjos ou demônios, eles também foram criados por Deus, são criaturas de Deus. Falando de anjos, né, hoje vamos focar um pouco na parte de anjos. Apesar dos anjos eles serem muito parecidos com os homens, eles têm algumas diferenças. Primeira delas, eles não possuem um corpo físico. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz assim: os anjos não são
todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Jesus vai falar também em Lucas, capítulo 24, verso 39, o seguinte: Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, quando Jesus aparece aos seus discípulos, após a ressurreição, os discípulos estão achando que estão vendo um fantasma, que estão vendo um anjo, algo de outro mundo. E Jesus ele prova para os discípulos que ele não é um fantasma, que ele não é um anjo e que não é uma coisa da cabeça deles, ele é Jesus, né? Então ele tem carne, ele tem osso, algo que o espírito não tem. Dessa forma nós vemos que, biblicamente falando, os anjos não possuem uma forma física que nós podemos ver naturalmente. É verdade que temos relatos na Bíblia onde o anjo assume a forma humana. Lucas, por exemplo, ele registra isso em Lucas capítulo 2, verso 9, e diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Esse evento, como outros que nós encontramos na Bíblia, nos mostram que muitas das vezes Deus envia anjos e esses anjos eles assumem uma forma humana e eles conversam numa linguagem humana. Então, na anunciação do nascimento de Jesus Cristo, os anjos aparecem aos pastores fisicamente. Eles parecem como pessoas, mas são identificados como anjos. E depois os pastores veem os anjos subirem aos céus. Você já parou também para pensar na atividade que os anjos desempenham? Bom, dentre as atividades que eles possuem, podemos destacar algumas atividades angelicais. Podemos dividir o serviço dos anjos em duas partes. Primeira parte, o serviço que eles prestam a Deus, e nesse serviço nós podemos destacar alguns aspectos desse serviço, algumas funções que eles têm. Em primeiro lugar, vemos que os anjos louvam e adoram a Deus e se alegram diante dele sempre, como lemos lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Bom, em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, diz assim: Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse capítulo 4, verso 11, nós lemos que os anjos louvam a Deus pela criação. Diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. No serviço que os anjos prestam a Deus, podemos destacar que eles atuam como agentes de Deus na terra. Os anjos também foram mediadores da lei de Deus, como lemos em Atos, capítulo 7, verso 53. Diz assim: Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Os anjos também levavam mensagens de Deus aos profetas, aos reis, aos juízes, como vemos em diversos textos do Antigo Testamento, e eles também executavam os juízos de Deus contra os seus inimigos.
Em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, diz assim: Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Ou seja, os anjos também têm a função de executar juízo de Deus. Os anjos também estiveram presentes e muito atuantes na vida e no ministério de Jesus Cristo. Eles estiveram presentes e deram a notícia da gestação à própria Maria. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 27. Lucas 1, 27. Diz assim: A uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor esteja convosco. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Em Lucas capítulo 2, verso de 8 a 11, nós vemos que os anjos anunciam o nascimento de Jesus. Nós lemos agora há pouco que os anjos apareceram aos pastores. Nós também podemos ver a atuação dos anjos na tentação de Cristo lá no deserto, onde durante 40 dias, Jesus ter jejuado e ter sido tentado pelo diabo, no final de tudo aparecem os anjos e os servem. Vemos também a atuação dos anjos quando Jesus estava para ser crucificado e ele foi orar e os anjos estavam presentes com ele. Em Lucas capítulo 22, verso 39, temos esse registro. Diz assim, Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Nós vemos também a presença dos anjos na ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 2 diz assim: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Os anjos também estarão presentes na segunda vinda de Cristo. Mateus 24, no verso 30 e 31, diz assim: Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Além de servirem a Deus, os anjos também servem ao povo de Deus. E aqui nós podemos também destacar algumas tarefas que eles desempenham. Os anjos, por exemplo, nos guardam. Essa é uma função também de destaque. Lá no Salmo de número 34, verso 7, Salmo 34, 7, diz assim: O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra.
Além de nos guardar, os anjos também nos protegem. Salmo 91, é o mesmo salmo que Satanás citou para Jesus, né? Diz assim, Salmo 91, verso de número 11. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Hebreus capítulo 1, verso 14, nós lemos: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto de Hebreus, por exemplo, ele não nos deixa muito claro como que os anjos eles ajudam os filhos de Deus. Mas nós podemos ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus enviou várias vezes anjos para auxiliar o seu povo. Bom, quem fechou a boca dos leões lá no episódio com Daniel? Foi um anjo. Os anjos também, eles se unem a nós em louvor a Deus. Hebreus capítulo 12, 22 diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Bom, sobre os anjos, o que eu gostaria de falar foi o que eu apresentei agora, e aí nós temos que trazer algumas aplicações para a nossa vida, né? Bom, a primeira aplicação que nós podemos tirar desse assunto é que, embora os anjos sejam seres superiores aos homens, eles não são Deus. Por esse motivo, eles não são dignos de receberem adoração. Somente Deus é digno de receber adoração. Apocalipse, capítulo 19, verso 10, diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vemos nesse relato que o apóstolo João estava diante de um anjo, reconheceu que esse anjo era de Deus e se ajoelhou para adorá-lo, mas foi impedido pelo próprio anjo. Em Lucas capítulo 4, verso 8, Jesus também responde àqueles que perguntam a ele a respeito de adoração. E ele cita Deuteronômio quando ele diz: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A segunda aplicação é que a adoração que os anjos prestam a Deus, elas devem ser um exemplo para nós. Nós devemos adorar o Senhor como os anjos o adoram. Às vezes, nós nos comportamos como se fôssemos Deus e agimos como se Deus fosse um homem. Isso é pecado. Nós devemos nos colocar no nosso lugar, e é o pó e é as cinzas. Nós somos a criatura, Deus é o Criador. Nós somos pecadores, Deus é santo. Apocalipse capítulo 7, verso 11 diz assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Essa tem que ser a nossa atitude de adoração. A terceira aplicação que esse assunto nos dá é que nós devemos buscar ao Senhor em oração, não aos anjos. Nós não devemos orar para os anjos, porque somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Os anjos não são. Dessa forma, apenas Deus é capaz de ouvir e atender a oração de todos aqueles que o invocam. A quarta aplicação que podemos tirar é que não devemos buscar a aparição de anjos. Nós não devemos desejar ver anjos. Todas as vezes que nós vemos a aparição dos anjos na Bíblia,
Elas foram obra de Deus e não resultado de uma busca daqueles homens e mulheres pela manifestação da visão dos anjos. Mesmo assim, não é errado, não é pecado pedir ao Senhor que envie os seus anjos para nos proteger. Nós lemos lá no Salmo 91, verso 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Quantas vezes, de repente, eu e você não fomos livrados de algum acidente pelos anjos do Senhor? Quantas vezes eu e você não caminhamos por uma rua deserta, escura, e fomos livrados pelos anjos que o Senhor enviou? Não é errado pedir que o Senhor envie os seus anjos para nos socorrer, mas é errado orar a esses anjos. A quarta aplicação diz respeito a novas doutrinas trazidas por anjo. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz assim: mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja maldito. Nós cremos que a Bíblia, ela se encerra em Apocalipse, ou seja, a revelação de Deus, aquilo que Deus gostaria de revelar aos homens, está na Bíblia, está de Gênesis a Apocalipse. Dessa forma, eu e você devemos rejeitar qualquer nova doutrina, mesmo que ela venha da parte de um anjo. Bom, após essas aplicações, eu quero orar com você e te convidar para no domingo que vem nós vamos falar sobre os demônios, Satanás, os demônios, que também são anjos, mas são anjos que pecaram. Bom, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração para as tuas verdades, Pai. E que no nome de Jesus possamos ser edificados, Pai, edificados na tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê entendimento, que possamos, Senhor, te servir como os anjos te servem e que o Senhor possa enviá-los a nos socorrer nos momentos em que precisarmos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, te peço, Senhor, por essa pessoa que me acompanha através dessa rede do YouTube, do Facebook, que o Senhor venha abençoá-la, Pai, abundantemente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, fiquem com Deus, até domingo que vem, onde nós vamos dar continuidade ao curso Bases da Fé Cristã.